palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Olá, povo querido e amado que acompanha a nossa missão aqui no canal Palavra de Esperança. Já estava com saudade de me encontrar com vocês. Hoje temos a alegria de estar reiniciando os nossos trabalhos aqui pelo nosso canal. E um ano, né, de transmissão do canal Palavra de Esperança. Já são mais de 2.000 inscritos. Eu agradeço muito a Deus pelo carinho e pela vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a alegria de começar esse ano recebendo um convidado muito querido, especial, nosso querido Padre Kleber Faria Silva. Ele que é vigário aqui da nossa paróquia São João Batista. Padre Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos acolhem também. Parabéns, pelo ano de canal. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse dia especial para vocês. Realmente, é um dia especial onde a gente durante esse ano trabalhou muito, esse ano que estamos concluindo hoje, terminando e abrindo um novo ciclo. A gente espera que com essa bênção da presença do Senhor aqui venham muitas mais graças por aí. Se Deus quiser. É uma alegria recebê-lo. O Padre Kleber também, que é comunicador, enfim, é alguém que já está nessas mídias sociais aí, já faz um trabalho e é um sacerdote que está sempre muito presente aqui conosco em nossa caminhada paroquial, e recebê-lo aqui hoje realmente é motivo de muita alegria, Padre. Então eu quero deixar isso bem claro, que eu estou muito feliz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo dizendo, ou melhor, pedindo ao Senhor que partilhe conosco da sua vivência, família, de onde o Senhor vem, a sua história. Acredito que é muito importante para nós, antes mesmo de olhar, por mais nobre que seja a missão de um sacerdote, valorizar a sua história, sua família, aqueles que contribuíram para o seu sim, para o seu chamado. O senhor até depois vai trazer para nós a leitura que talvez seja o grande motivador de tudo isso, mas conte para nós primeiramente um pouco da sua história. E digo o que eu digo para todos: fique à vontade, sinta-se em casa. É bom demais, que bom a gente poder ter essas oportunidades. A gente, por mais estar na vida ordinária, do sacerdócio, ter essas oportunidades de revisar a nossa vocação, de revisitar assim, os elementos da nossa história, é sempre muito bom. Então, eu sou natural de Serra do Salitre, nasci lá em 88, mas é muito importante, eu acho, trazer aqui a história dos meus antepassados, que é uma história muito bonita. Meu bisavô teve 13 filhos, e bisavô materno, da parte da minha avó também, então do lado materno duplamente. E esse meu bisavô, ele era um homem de muita fé. Tinha uma fazenda ali na região de Santana, de Patos, e era uma grande fazenda, e que ele ficou muito conhecido por acolher as pessoas. As pessoas precisavam de uma ajuda, precisavam de um lugar para ficar, ele sempre acolhia. Então era um homem muito caridoso e de muita fé. E um hábito que ele tinha sempre era rezar o terço todos os dias entre família. Então ele reunia todos os filhos, ele fazia questão todos os filhos estarem presentes, e ele rezava o terço todos os dias. E aí ele fazia questão de todos rezarem juntos, em família. E nessa oração do terço, ele sempre rezava pedindo por sacerdotes. Então ele rezava pedindo mandar para a igreja sacerdotes, mas especialmente ele rezava e falava que especialmente a família dele tivesse a graça de ter sacerdotes, ali presentes. E aí ele rezava sempre olhando para os filhos, Então desses 13 filhos, alguns são homens, e desses 13 ele contava, esperava, sonhava que um desses fossem sacerdotes, Era tantos, E 3 desses filhos foram para o seminário. Então ele teve essa esperança, desses 3 filhos, mas nenhum dos 3 se ordenaram. Nós temos até um tio que está vivo, mora aqui em Patos, que chegou até o 4º ano de teologia, então às vésperas de se ordenar, mas não se ordenou. E aí, essa história é muito importante porque minha avó sempre reunia os netos também e recontava essa história. E também rezava e pedia a Deus que tivesse
alguém na família. Provavelmente ela rezou, ela tem 3 filhos, também rezou, mas nenhum dos filhos foi pro seminário. E ela, assim, mantinha essa esperança, e não só essa esperança, essa prece era muito real na família. Todo mundo rezava, pedindo sacerdotes e sacerdotes na família. E eu lembro, assim, uma memória da minha infância que reunia todos os netos na casa da minha avó no final do ano. Ela sentava, contava essa história tradicionalmente todos os anos e cutucava. Quem que vai pro seminário, né? Já era uma oração e já era uma oração um convite. E já um propósito ali que alguém falasse sim, né? Uhum. Ela tinha essa esperança de alguém falar sim. E dos vários netos, assim, eu e mais alguns éramos coroinhas. Então, acho que estes que eram coroinhas tinham mais um olhar especial. Então, nós ficávamos um cutucando o outro. E aí, nessa fase, assim, pequenininho ali, nessa fase de criança, eu acho que falava assim, eu até concordava. Até, né, entendi que sim. Mas eu fui crescendo, fui ficando um pouco mais velho. E chegou um momento que eu falei, vó... Não vai eu sei dar. que todos os primos alimentam essa esperança que eu vá, mas não sou eu. Não sou eu. Não criei essa esperança e eu queria que a senhora não falasse mais esse assunto comigo. Porque já está decidido. Eu, apesar disso, eu nunca deixei a igreja, então sempre fui muito ativo na igreja. Sim. Da catequese eu fui pro EAC, da EAC eu já fiz a JC e já fui pro seminário. Então nesse tempo todo de igreja, nunca abandonei a igreja, sempre fui presente, fui coroinha por muitos anos. Atuei diretamente nos encontros, fui muito presente nos encontros, não faltava de missa, então isso assim era muito real. Era alguém presente na comunidade. Mas teve aquela reviravolta da juventude que eu falei, não é minha vocação, tenho certeza que não é. E eu fui caminhando assim, por um propósito de... Minha mãe olhava com muita atenção para mim, para meus dons, né? E aí ela incentivou, eu fui para um colégio particular, e no colégio particular, nesse colégio que eu estudava, era um pré-vestibular desses aí, a gente já tinha que decidir, eu não sei se hoje é assim, mas naquela época a gente tinha que entrar no ensino médio, decididos o que curso que a gente queria fazer, pra gente focar, né? E qual faculdade a gente queria, qual federal que a gente queria ir. Então eu lembro de ir já pro ensino médio, então nessa fase aí do ensino médio, decidir o curso e para onde ir. Então, esse propósito. Então, isso eu acho que meio que também tornou o coração da minha avó, assim, né? Acabar com a esperança dessa história do sacerdote da família e rezar, quem sabe nos bisnetos, né? Tataranetos aí, alguém vir. E aí eu sofri uma reviravolta na minha vida, assim. O que aconteceu? Nesse ano, exatamente nesse ano, o segundo ano do ensino médio, que era 2005, então jubileu aqui da diocese, não sei se vocês lembram, Sim. Foi um ano muito profundo, rezou-se muito pelas vocações. Era algo muito evidente. Muito intenso. Eu lembro que foi a fundação do seminário menor, então foi um ano muito intenso sobre as vocações, e lá na Serra teve uma ordenação sacerdotal. Então a turma do Padre Zenando ali, um deles, o Padre Wesley, ordenou lá na Serra, por providência divina, porque ele era de uma comunidade rural, que naquele ano, naquele tempo especificamente, ela pertencia à paróquia da Serra. Hoje, inclusive, nem mais pertence. Não pertence. Então, providencialmente, naquele ano, 2005, com todo esse trabalho que estava tendo na diocese, a gente escutando isso, nos grupos de jovens escutava, rezava sobre isso, via a diocese trabalhando sobre vocações, falava sobre vocações. Naquele ano específico, então, acontece uma ordenação lá na Serra, e eu estava lá trabalhando, atuando como voluntário, ajudando. Como em todas as ordenações, os jovens, né, têm a sua função ali. E eu estava lá atuando. E para quem já participou de uma ordenação, é um momento que mexe demais. Pois é, eu nunca tinha participado. Então eu fui naquela liberdade de querer contribuir de alguma forma. Estar ali, servir. De alguma forma para servir. E nós ficamos, naquela época, eu estava no EAC ainda, nós ficamos responsáveis pela acolhida da ordenação. E aí o que acontece? Uma turma ficou lá onde foi a ordenação, no polo esportivo, e outra turma foi lá pro Trevo acolher os ônibus que vinham de fora, porque ele era de patrocínio, né? O distrito é de patrocínio, então ele era de patrocínio, então veio muita gente de patrocínio, ônibus e tal. E por causa disso, nós ficamos por muito tempo lá no Trevo, acolhendo todo mundo. E nós não pegamos a ordenação do começo. Então a gente ficou lá esperando até o último convidado
passar, depois que ele parou de passar, a gente voltou a pé pro polo esportivo, que não é tão longe, é um caminho tão longe assim. Mas isso fez com que eu chegasse na ordenação já acontecendo. E acontecendo num momento crucial. Quem já participou da ordenação, para mim é o momento mais chocante, que é aquele instante que o ordenando deita no chão. Nossa, muito forte. Aquilo é um sinal muito forte. É. Aquilo é muito, assim, né, provocador de alguma forma, né? Você chega lá, tá igual um defunto lá deitado no chão, né, de bruços, e aquilo me chocou. Então eu cheguei exatamente neste momento, e a imagem que eu tenho da ordenação, daquele evento que nós estávamos preparando há tantos anos, há tanto tempo, era exatamente essa cena. Da oferta total, né? Aquele menino, aquele jovem lá deitado, com esse sinal da oferta. Isso me constrangiu, assim, me deixou... Desalojou. Me deixou abalado. Interiormente já... E aí eu não parei de chorar. Aquilo me emocionou, me provocou de uma forma que eu não parava de chorar. E todo mundo tava do lado, assim, meus meninos do grupo, né? Me conheciam e falaram assim, o que tá acontecendo, Kleber? O que aconteceu? E eu não parava de chorar. E aí isso meio que era em julho, isso mexeu com uma chave, assim, dentro de mim, de voltar nessas memórias todas do passado, nessas perguntas todas que eu já tinha me feito, nessas perguntas todas que minha família fez. Volta tudo isso à tona. E eu vou então começar agora a investigar e tocar nessa possibilidade da minha vida, que Deus me provocou através daquela cena ali, da ordenação. Eu lembro muito bem que eu vi os seminaristas todos, todo mundo de branco, aquilo me deu vontade de estar ali no meio. Só queria estar ali no meio. A minha vontade era essa. E aí eu volto para casa com essa incógnita, com isso me incomodando. Um monte de interrogação. Isso me incomodando. E aí começou a somar. Algumas pessoas falam assim, o que foi o evento decisivo para você falar assim, não, vai pro seminário? Para mim não teve um acontecimento específico. Esse foi a abertura do meu coração, a ordenação. Mas aí ali foi uma sucessão de fatos que eu fui entendendo que era exatamente a vontade de Deus que foi promovendo, né? Por exemplo, eu estudava em Patrocínio, então, nessa escola, a gente saía de ônibus da Serra todo dia, 5h30 da manhã a gente ia, então tinha esse intervalo até a escola, eu chegava lá cedinho. Nesse intervalo, a gente estudava juntos, eu e várias primas minhas, nós somos contemporâneos de idade, assim. E eu lembro que uma dessas primas minhas, um dia, chateada, assim, eu acho que elas estavam querendo arrumar um rolinho pra mim, e eu falei, naquele momento eu falei, não, tal. Aí uma prima minha brincou, assim, falou assim, não, você tem que ser padre mesmo. Então isso foi outro sinal de alerta. Ela falar isso assim do nada, né? Pronto, outro sinal de alerta ligado. E aí depois eu fui compartilhar com uma amiga minha que trabalhava na sacristia, na igreja. Falei com ela na mesma hora chamou o padre. Padre, olha que o Kleber tá aqui falando essa história. Ela, eu não queria nem que ela contasse, eu tava compartilhando só aquela coisa que tava no meu coração. Ela na hora chamou o padre e aí, pra vocês terem noção, providencialmente, o padre falou assim, ótimo, o encontro vocacional é semana que vem. Meu Deus. Então eu acho que assim, tudo foi se Tudo encaixando, sinal. né? Tudo foi se encaixando, eu não sabia. E aí, encontro vocacional, semana que vem. Aí eu vim e fiz o encontro vocacional, agosto, primeira semana de agosto aqui no seminário. E aí, aquilo foi se encaixando, até o momento que eu tive coragem de contar pra minha mãe e depois contar lá na escola, né? Eu lembro direitinho o dia que eu contei na escola e todo mundo ficou assim, meio chocado, que tava tudo tão decidido, eu já tinha feito até etapas de vestibular, seriado. E foi tudo assim, tudo encaminhando com uma perfeição assim da providência, que eu entendo que foi da providência mesmo. E esses elementos foram essenciais para mim e constituindo assim, entendendo uma coisa que para mim é muito clara, a vocação ela está sempre ali. Aquilo já foi implantado por Deus, já foi preparado por Deus desde a nossa concepção. O que acontece é que a gente ou nega ela durante um tempo e foge, ou a gente é ignorante. De não querer aceitá-la, de não querer vivê-la, né? Então é essa dinâmica assim que ficou muito clara para mim. Eu corri por um tempo, mas não tinha o que fazer. E quando não se vive a vocação, se vive a frustração, não é? É. Quando não se vive, não se entende, né? Porque às vezes há uma dificuldade
do discernimento da vocação. Porque quando você entende, de alguma forma aquilo te realiza. Você fica feliz. E você, além de estar feliz, com certeza faz muitos outros em volta feliz. E como foi a reação da família quando essa decisão foi tomada? Eu fiquei curioso como que aqueles que tanto rezavam, se reuniam para rezar, como que foi essa reação a partir dessa decisão? Então, eu não... Assim, apoio total, né? Sim. Apoio total. Mas eu brinco que uma reação bem comum das mães dos seminaristas é o choque e no primeiro passo, assim, a tristeza do filho sair de casa. Né? E eu lembro que lá em casa, assim, todas as mães é assim. Você vê no seminário, é muito comum. No seminário menor, o dia da entrega lá que o filho vai pela primeira vez, que vai ficar lá, vai morar lá, as mães saem chorando, as mães saem... Né, eu pude acompanhar um dia, levar um afilhado lá e eu vi que foi assim. Desesperado, é um clima assim, de funeral, assim. E minha mãe não, minha mãe super feliz, satisfeita, e olhou tudo e falou, não, que beleza, que não sei o quê. E o seminário tava caindo aos pedaços, assim, que a gente foi pra uma casa lá em Patrocínio ainda improvisada, né? O seminário mesmo não tava pronto. E a gente chegou lá, tudo caindo aos pedaços, a cama caindo, eu sentei na cama, a cama caiu, quebrou, umas coisas assim. Mas minha mãe super satisfeita, não, é ótimo, tá ótimo. Eu lembro, o mato tava maior que eu, assim, na entrada, no pátio de entrada. E ela, não, que beleza, vai ser bom, vocês vão campinar, não sei o quê. Ela super empolgada. E eu brinco que eu não sei até hoje, é bom até que eu quero perguntar pra minha mãe, se quando ela voltou, que ela ficou sozinha, que ela ali não quis apresentar, né? Quando ela voltou, ela em algum momento bateu aquela tristeza, aquela, né? Ela nunca expôs isso, não. E lá em casa foi muito tranquilo. Que eu acho que todo mundo, eu acho que tinha já uma esperança, né? É uma esperança que eu neguei, mas que todo mundo já tinha uma imagem, assim, meio que já e da família, o senhor é o único sacerdote, no caso? Sou o único, Por enquanto? Por enquanto, né? Tem mais irmãos, padre? Eu tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos. Eu sou o mais velho, tem mais 2 mais novos, então... Um já casou, então o outro acho que imagino que não vai, não. A família mora toda em Serra do Salitre? Serra do Salitre, Eu tenho uma família da parte materna de origem ali, Santana, Guimarães. Certo. Minha parte materna está nessa região ali. Depois que eles migraram para a Serra, foi só meus avós foram para a Serra, e aí a família toda está naquela região ali, Guimarães e Santana. Depois, a minha parte paterna é toda do Paraná. Toda no Paraná. E aí a minha família paterna é bem mais enxuta, poucos irmãos. Meu pai só tem mais 2 irmãs. E meus avós moram lá. Inclusive, minha avó paterna é evangélica. Sério? Mas é super tranquila. Ela sempre apoiou, nunca... Ela veio, esteve na minha ordenação. Participou de tudo. Isso então foi fantástico, assim, ela nunca se impôs. A gente não tem muito contato porque tá muito longe, né? É difícil para estar lá, inclusive nesse Natal, esse ano, no Natal. Meus pais sempre vão para lá, revés, né? Um ano aqui, outro lá. Eu não consegui ir, né? Não consigo estar lá pra gente, porque a gente tem que estar aqui na paróquia, então é bem difícil. Eu quero fechar esse primeiro bloco falando o quanto é importante que a gente percebe que muitas famílias perderam, que desde quando o senhor começou, meu coração já inflamava, o hábito da oração, a família reunida. A gente percebeu, não sei se foi uma visão só minha, mas nesse final de ano que passou, houve uma dificuldade das famílias, até das novenas de Natal. Parece que foi um sentimento que eu percebi. A dificuldade das famílias sentarem, reunirem, terem aquele tempo. E ao mesmo tempo, a gente sabe que a vocação, como eu disse, ela já está aí, mas esse aflorar dela, esse vir para fora, como é importante a vida de comunidade, como é importante a oração em família, como é importante Deus estar no centro de tudo isso. E quando o senhor falava a respeito de quando tudo começou, como o avô materno, bisavô, né, já tinha esse olhar, essa preocupação, e depois isso foi continuando. Com certeza isso tudo, a sua vocação também tem um início ali, por isso eu quis contar isso, né? Eu tenho certeza que o testemunho do meu bisa,
do vovô Zé Pedro tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque é toda uma marca histórica, né? Que vai fecundando no coração dos homens, né? Então a oração, ela é real. E ela tem esses frutos reais. Não é à toa. Acho que Deus nos provoca a pedir para ter. Então, quando os pedidos são realmente fundamentais para a nossa humanidade, ele realiza. Então, eu não tenho dúvida de que minha vocação é fruto dessa insistência do meu bisa, da insistência da minha avó, né, e da minha mãe, claro. Esse processo todo é essencial, né? E é aquela dinâmica, pedir, atendereis. Né? Deus, ele é muito fiel nessa dinâmica, né, do pedido. Muito bom. Nós estamos conversando com o nosso vigário paroquial da Paróquia São João Batista de Patos de Minas, Padre Kleber Faria Silva. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já com a segunda parte desse bate-papo tão especial aqui no canal Palavra de Esperança. Aproveita a pedir, curte, compartilha, se inscreve e nos ajude nessa missão de evangelizar. A gente volta já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Maravilha, estamos de volta para dar continuidade nesse nosso bate-papo tão especial com o Padre Kleber Faria Silva, vigário da Paróquia São João Batista de Patos de Minas. Eu já dizia que nessa questão de comunicação, sempre muito bem feito em tudo que ele faz, questão da ornamentação da paróquia, e ele tem todo um olhar. O senhor também tem uma faculdade aí, não tem? Tem. O que é? Conta para esse povo, que eu sei, mas eu quero apenas que todos também saibam que além desses dons que o senhor citava na primeira parte, tem esse chamado também que envolve o ato de se colocar à disposição de Deus em todos os dons que Deus concede. Conta para nós um pouco disso também, Padre. Então, João, eu acho que tudo tem uma relação assim com essa experiência que eu vi na ordenação e depois, nos anos de seminário, o caminho que eu fiz interiormente no seminário com a minha vida de fé, de espiritualidade. Que é uma consciência que Deus foi me dando de que a vida precisa ser uma oferta. E quanto mais ofertada, quanto mais entregue, quanto mais dada, mais potência ela tem. Mais potência ela tem para nós e para as pessoas, para a vida. Então, potência de testemunho, né, de evangelização, quanto mais ofertada. E essa consciência que Deus foi me dando, então, foi formulando esses meus aspectos de entrega, né? Então, desde o seminário, as pessoas foram percebendo que eu tinha dons específicos e foram exigindo de mim, foram me cobrando isso, foram me pedindo. E eu fui me entregando e fui, né, concedendo essa dinâmica. Eu cheguei a um momento da minha vida no seminário, desse discernimento do seminário, a questionar isso, né? Eu lembro que num retiro desses que a gente tem lá, vários retiros, num desses retiros, o pregador falava, era até o Dom João Bosco, ele falava, olha gente, atenção, padre só padre. Não vem inventar outras coisas. Ele tinha essa máxima. Isso também ficou, então, latente no meu coração. Essa história de eu ficar me entregando a outras coisas, dedicando a outras dinâmicas, né, de oferta. Não, eu tenho que concentrar que minha oferta central é o sacerdócio. Eu preciso me formar para isso e construir isso. Só que era uma coisa que era mais forte do que eu. As pessoas vinham percebendo e me pediam, faz isso. Aí um padre me pedia, padre Kleber na época, né, me ajuda aqui, dá uma ideia. Isso foi promovendo várias adesões na minha vida. Por exemplo, eu estava no seminário e o reitor um dia falou assim, nós recebemos uma notificação aqui, uma carta, de que abriu um concurso para seminaristas, só seminaristas do Brasil podem participar, que era uma logomarca, era uma marca para um evento, um congresso que ia ter vocacional brasileiro, né? E que os seminaristas foram convidados a participar desse concurso fazendo essa marca. E se eu não queria participar, eu falei, bora. Aí eu fiz e ganhei o concurso. Um concurso nacional. Eu falei, nossa, esses elementos assim foram me marcando, assim, foram, né,
me envolvendo nessa consciência. Mas ao mesmo tempo tinha esse contraponto de falar assim, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu não tenho que me entregar ao sacerdócio por inteiro? Será que isso não é tudo uma fuga, a minha vocação? E é todos esses questionamentos que a gente vai fazendo. E eu lembro que isso foi crescente. Eu lembro que um padre trouxe uma planta numa igreja e colocou na mesa assim e falou assim, aqui, Kleber, isso aqui é uma planta, uma igreja que nós estamos querendo construir. Essa planta foi feita por um arquiteto que ele participou de um concurso e com essa planta ele ganhou o concurso, só porque ele não vai poder acompanhar o projeto. Então eu queria que você me ajudasse a acompanhar, a construir essa igreja. E aí, quando eu pego essa planta, eu olho para isso, isso me assusta. Eu falo assim, gente, eu ajudo, eu desenho uma coisinha, desenho uma porta, desenho não sei o que, desenho uma janela, faço logo, faço arte e tal, mas chegar nesse nível eu não tinha nenhum elemento técnico para ler aquela planta, para saber aquilo. E eu lembro que nessa fase, então, eu fui escrever uma carta. O Dom Cláudio estava recém-chegado aqui na diocese, eu escrevi uma carta para ele falando, não, Dom, eu não vou aceitar mais esses convites, eu tô querendo contar isso pro senhor para não parecer, né, não ficar ruim pro meu lado depois, né, eu sei que tô chegando perto da minha ordenação, e aí essa imagem não fica tão negativa. Então eu tô aqui escrevendo uma carta e contando pro senhor, olha, eu me reconheço totalmente limitado, eu acho que não é hora de eu fazer isso, é um trabalho que eu não sei, né, não tenho nem caráter para poder trabalhar, eu sei que tem seriedade, tem importância. E assim, isso gerou um monte de frustrações, complicações. Foi uma gota d'água, assim. Não vou fazer mais. E entreguei essa carta para ele. E ele guardou essa carta na manga ali, ficou com isso. E eu lembro que nesse intervalo, nesse processo, eu fiz uma terapia que todos os seminaristas fazem, né? Uma ADI que a gente chama, né? Abordagem direta ao inconsciente, lá em Belo Horizonte, é patrocinada pelo Estevão Bretas. Então ele patrocina para os seminários do Brasil inteiro. Da doutora Renate, né? Doutora Renate. Então uma experiência muito positiva dos processos dessa terapia. Um dos elementos dessa terapia, inclusive foi na segunda fase, quando eu fui fazer a segunda fase, um retorno. Eu estava lá e aí eu tive a oportunidade de ver uma cena da minha infância que tinha correlação com o meu futuro. Tá? A terapeuta fala, olha, você não está prevendo seu futuro. Mas uma coisa da sua infância que já demonstra que tem as marcas da sua personalidade, da sua vida, da sua vocação, dos seus dons. E a cena era eu montando uma casinha, uma coisa, né, um prédio de Lego com meu irmão. Então, muito nítido isso. E aí a terapeuta falou assim comigo, o que isso tem a ver então? O que isso tem a ver com o Kleber de agora, o Kleber do futuro, né, com o seu sacerdócio? Aí eu comecei a cogitar assim, falei assim, olha, não, vou ser um bom administrador, vou ser um bom pároco. Pra mim é isso. Aí foi aquele silêncio na sala. E ela bateu no meu ombro assim, ela era muito brava, eu lembro direitinho. Ela bateu no meu ombro e falou assim, peraí, sabe que a Igreja Católica é a única instituição no mundo que não precisa de arquiteto? Que não precisa de engenheiro? Então ela foi super precisa numa dor que eu tinha, numa angústia, num dilema muito grande que eu tinha. Aquilo, nossa, aí eu, né, disparei chorar e aquilo foi um alívio. Porque aí ela falou assim, ó, você tem que parar de limitar os seus dons. Deus está contando com a sua ajuda. A igreja precisa de você. Precisa dos seus dons. Você não pode ser assim. Você precisa se abrir, você precisa reconhecer. Você tem um chamado especial, específico, que parece que é meio anormal mesmo, mas é um chamado específico que você tem que aceitar. Então eu volto contando isso tudo para o bispo, né, e contando essa experiência, e foi muito importante para mim, porque não foi só sobre essa dinâmica bem específica da arquitetura, mas para muitas outras coisas, né, para aceitar muitas outras coisas. E aí isso gerou 2 elementos da minha vida, que foi mesmo assumir que o trabalho do design, né? Então trabalhar com design com mais afinco e servir a diocese e trabalhar assim profundamente nessa oferta, que era uma oferta do segundo tempo da minha vida, porque o ordinário da nossa vida de seminarista é bem puxado, tem todas as atividades, é bem intenso, e aquilo as minhas ofertas que ultrapassavam o ordinário.
E aquilo já foi me modelando e entendendo sobre um processo que eu viveria no meu sacerdócio. Então essa dinâmica do design, me entrega no design, que gerou muitos frutos positivos. Além das ofertas específicas aqui da Diocese, eu pude trabalhar com projetos incríveis, assim, Brasil inteiro, e culminou no convite feito pela CNBB da minha participação na equipe dos Jovens Conectados. E não sei se as pessoas que assistem conhecem, mas Jovens Conectados é o canal de comunicação da Comissão Episcopal da Juventude. Então, todo o trabalho da juventude é comunicado por uma equipe, que é uma equipe que trabalha home, né? Então, nós temos trabalhos aqui, cada um na sua casa, na sua cidade, que se encontra uma vez por ano, mas que produz material para o Brasil todo, né? Para todas as atividades da juventude do Brasil inteiro. Então eu fui convidado. Então essa entrega, esse reconhecimento do design culminou nisso, que é um trabalho muito bonito, que eu tô à frente, inclusive hoje ainda, e gerou esse olhar do Dom Cláudio. Eu acho que foi motivado, inclusive, por alguns padres que me conheciam e que questionou isso dele. Não sei, também não perguntei isso para ele. Mas foi assim, providencialmente, eu saí do seminário, eu fui morar com ele fazendo um estágio pastoral, aquele intervalo antes da ordenação, e ali, na casa dele, a gente recebe a notícia que o Unipan estava abrindo o curso de arquitetura, e ali mesmo ele já me convida para fazer arquitetura. E na primeira mão, parece que aqueles medos todos lá do seminário, aquela crise toda voltou com intensidade, com muita intensidade. E aí, nessa primeira hora, eu falei, não, Dom Cláudio, eu acho que eu não dou conta. Por quê? Primeiro que eu tinha olhado lá no ensino médio, quando eu estava lá no ensino médio, eu tinha olhado para fazer arquitetura, mas eu vi que a grade curricular fugia assim da minha alçada, é muita matemática, eu sou humanas, eu sou péssimo com matemática, com números. Então eu vi que aquilo fugia, né, não estava nas minhas mãos. E depois aqui, no agora, todo o impacto de eu sair do seminário e ir para o meio universitário, que para mim é sair do mundo e para outro mundo. Outra realidade. Outra realidade. Isso me assustava muito. Eu com 30 anos e os meninos com 18, com 17 anos. Tudo isso me assustava muito. Então eu lembro que o primeiro impacto foi, não, Dom Cláudio, não dou conta. Deixa eu dar um tempo, saí agora do seminário. Eu tinha, pra vocês terem noção, eu tinha emendado. Eu estudo desde os 3 anos de idade. Então eu tinha dos 3 anos de idade, que minha mãe me colocou lá naqueles maternal da vida, até ali no seminário, os 2 cursos que o seminário oferece, né, superiores, eu nunca tinha parado nenhum intervalo sem estudar. E parece que aquilo foi gerando esse sentimento assim, não, deixa eu dar um intervalo, deixa eu fazer um ano sabático, me descansar, que eu não aguento mais falar em prova, em trabalho. E aí ele entendeu. Então foi o ano de preparação da ordenação. Aí eu ordenei, então ele tocou isso lá em dezembro de 2014, que foi quando eu saí do seminário e fui morar com ele. Dezembro de 2015, eu falo com ele, Dom, então, aquela história da arquitetura, vamos retomar? Eu repensei aquilo. Eu tinha acabado de ordenar. Ele falou assim, eu ordenei 5 de dezembro. Sim. Depois da ordenação, eu toquei no assunto. Ele, não, agora eu que não quero que você faça. Agora eu quero que você viva o seu sacerdócio, viva o que é o sacerdócio, entenda o que é isso. Um dia a gente toca nesse assunto. E aí, beleza. Então, assim, somou com os meus medos, então eu falei, ótimo, eu acho que ele não vai tocar nisso nunca mais. No final de 2016, no final de 2015... para 16, às vésperas do vestibular, ele toca no assunto. Ele fala assim, não, eu acho que você tem que fazer esse vestibular. Aí fiz, e meu medo era tão grande, João, olha que coisa louca da cabeça da gente. Eu tinha tanto medo que eu fui pro vestibular com toda a certeza do mundo que eu não ia passar. Eu tinha convicção que eu não ia passar. Eu tinha certeza que eu não ia dar conta de fazer. Por quê? Há 7 anos eu não tocava em nada de matemática. Não sabia o que era física, não sabia das matérias, não sabia nada. Eu tentei estudar um pouquinho, às vezes pro vestibular, mas nada. E eu passei em 20º lugar da turma da arquitetura. Que não é um lugar muito ruim, mas também não é muito bom não, né? Mas assim, passei.
E aí eu lembro de entrar na sala do vestibular, eu vendo todo mundo assim, tenso, com medo, querendo fazer a prova, e eu ali assim, falando assim, tomara que não passe, que é uma desculpa pra mim dar pro Dom Cláudio, que não vai dar certo. Pra ele e pro seu interior, talvez, pra né? mim, pra resolver aquele assunto. E passei. Passei, né, passei em 20º lugar. E aquilo assim, eu fui pra arquitetura com muito medo. Com todo receio, assim, com toda... Só que ali eu entendia que Deus estava querendo me colocar à prova numa questão que era superior a essa dimensão da arquitetura, que é as ofertas mais intensas, as mais difíceis, são as que geram melhores frutos. Os Eu desafios, preciso né? entregar, eu preciso reconhecer isso na minha vida. Sim. Então, assim, no dia que virou essa chave, foi muito mais agradável o curso, inclusive, porque eu entendi que todas aquelas dores, todas aquelas dificuldades eram todas vontades de Deus de gerar melhores frutos. E aí foi assim, primeira semana eu fiquei com tanto medo, eu não fui na faculdade primeira semana, fiquei ali de receio de ir, cheguei na segunda semana, na minha sala tinha umas pessoas que me conheciam, e aí foi aquele contato, mas depois foi ótimo, assim, foi uma experiência muito importante. E eu falo que foi pra mim, eu coloquei isso no discurso da formatura, que foi a faculdade não foi só uma formação técnica pra mim, foi um laboratório de humanidade. Foi poder reconhecer como que tá o coração do homem. Eu tinha ficado na bolha do seminário esses 7 anos, e estar ali na faculdade foi me devolver o conhecimento de como está o coração do homem. Em todas as dimensões. Então, desde o contato que eu tive com os professores, que foi incrível, com os meninos, com os jovens que estavam lá. Então, me devolver o contato com a realidade humana nua e crua. Porque acaba que na igreja a gente tem esse contato, nas confissões e tal, mas ainda é superficial. E ali, todos os dias, estando com os meninos, vendo as dores dos meninos, vendo os dilemas deles, vendo, e não só dos meninos, mas das famílias deles, todo o processo, aquilo foi para mim muito importante. E foi um laboratório muito de atualização de como é o coração da humanidade. E como isso formulou, inclusive, homilias minhas de hoje, todas vêm desse laboratório que eu fiz de 5 anos. Daquela experiência que eu vivi lá. Então Deus queria muito mais do que a arquitetura ali. Ele tinha um propósito muito grande de formar meu coração, modelar meu coração para essa oferta plena que é o meu lema, né? Você quer tocar no meu lema? Quero, mas pode já deixar preparada que eu quero fazer só uma pequena fala. Padre Kleber tem isso que eu citou agora, isso é uma grande verdade, que é visível nas suas celebrações, né? Eu vou até usar a seguinte expressão: o Padre Kleber é um arquiteto de almas. Ele sabe como trabalhar cada coração naquilo que é próprio da sua homilia. Porque é importante, lógico, trazer todo aquele contexto bíblico, nunca podemos esquecer de um contexto que existe, sem, porém, esquecer o contexto que vivemos hoje. Não adianta nós queremos usar, eu falo nós no sentido, eu como pregador, ele como sacerdote, aqueles que lidam com a palavra, se nós ficarmos apenas na palavra do passado, ela não produz o efeito que ela precisa acontecer hoje. E o arquiteto que eu falo é aquele que tem que mexer daqui, dali, até chegar no devido lugar, para que aquilo que está sendo falado provoque o efeito necessário. E isso eu digo assim, com o maior carinho por ele que está aqui, digo para qualquer pessoa, dessa graça que é um dom dele chegar na sua fala de 10, 15 minutos ali dentro da Santa Missa e provocar isso em quem está ouvindo. Eu digo assim que nossa paróquia hoje ela é privilegiada tanto com a presença do Senhor como do Padre Lucas, como nosso pároco, e eu não preciso ficar aqui puxando saco, porque isso é um fato que eu vejo e vislumbro a cada dia, que somos agraciados. E quantas vezes, tanto na homilia do Senhor como da dele, eu me peguei em lágrimas. E tudo bem que a palavra mexe comigo mesmo, mas se ela for bem pregada, se ela for bem colocada no nosso coração. Então, quando eu ouço uma pregação bem feita, aquilo provoca em mim algo que me leva a querer ser uma pessoa melhor. E eu louvo muito a Deus pelo seu sim,
pelo sino do Padre Lucas, pelo trabalho que a paróquia tem desempenhado. A gente tem que reconhecer isso. Eu sou paróquia São João, onde eu vou, eu digo isso. E isso é entranhado no meu coração para aqueles que vão ali e pregam a palavra. Se eu não tivesse essa certeza, esse amor, talvez eu não teria nem a segurança de dizer quem eu sou, de onde eu venho. Eu sou o João Batista, como diz o Dom Cláudio, é o João da São João. Isso, é o João da São João. E isso é graças aos que estão hoje, aos que já fizeram parte, por trazer essa palavra de forma, no contexto que ela era e naquela que é a verdade para o hoje, para o agora. Então, eu só quero louvar a Deus por isso que é tão visível, de forma especial, como o senhor está aqui hoje, na sua pregação. E quando eu falava a respeito da leitura, logicamente imaginei do lema, se eu dizer que ele é um pouco provocante, instigante, fique à vontade. Tudo bem, exatamente. O meu lema sacerdotal nasce de uma experiência que eu fiz, então, como eu disse, desde lá do processo originário, do que eu contei para vocês, mas de várias experiências do ordinário mesmo, no dia a dia do seminário. E eu sempre gostei muito do seminário, então eu não fui aquele seminarista que vibrou, que achou bom o dia que acabou. Eu achava a vida comunitária especial e eu gostava muito, especialmente por me colocar nessa entrega constante. Eu tenho que estar ali me ofertando, né? Mas vamos lá. Aí o texto que eu escolho, o trecho, né, o versículo que eu escolho, está no contexto da Samaritana, né, que todo mundo conhece, João 4. Nesse discurso da Samaritana, mas é a conclusão do discurso ali, nas palavras finais do discurso. Na segunda parte, quando Cristo encontra com os discípulos já trazem todos os elementos, o que ele tinha para prover, para que Cristo pudesse comer. E aí eles começam um diálogo assim, né? Senhor, come, né? Eu sei que o senhor está com fome. Ele tinha acabado de pedir água para a Samaritana, e aí ali da parte da água ele cria um contexto que inclusive evangeliza, converte aquela Samaritana. E aí ele passa para essa segunda fase que é: Senhor, come. E ele falou: não, peraí, eu tenho um alimento, eu tenho um alimento muito maior do que esse, muito mais especial do que esse. E aí ele toca nesse assunto. Aí é o seguinte: enquanto isso os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é exatamente o meu lema. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, isso é muito provocador para mim. Primeiro, porque Cristo está dando brechas aqui para entendermos sobre uma realidade que é fundamental para a nossa fé, que é: nossa alma tem fome também. Nós temos que nos alimentar nossa alma. O alimento perfeito da nossa alma vem dele. E não é o alimento físico. Não é o mesmo alimento que alimenta o nosso corpo. É um outro alimento. Então ele dá essas brechas que são fundamentais que a gente entenda. E aí ele ele conclui o discurso fazendo um pensamento lógico que é: o alimento que alimenta a minha alma provém da oferta, provém em fazer, em entregar-se, em doar-se. E aí ele fala: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para ele era a entrega de cruz. Ali ele já estava oferecendo essa consciência para os discípulos, ele já estava querendo alertar os discípulos sobre essa realidade, ele abria esse discurso sobre os sacrifícios e sobre a oferta constante, e aí isso para mim gerou um caminho fundamental de vida, que é o que vai me satisfazer, o que vai me dar força de vida, dar força vital, é me entregar-se, é fazer a vontade de Deus. É reconhecer a vontade de Deus e ofertar e estar diante dela sempre. Isso é o que me sustenta, né? Isso que me dá força. É a palavra motivadora, né? É a palavra motivadora, aquilo que norteia. E nós vamos ficar já com esse gancho, já nos preparando aí para o terceiro bloco, porque além de todo o trabalho, toda a missão aqui na paróquia, tem também a comunidade Shalom, que faz parte de alguma forma muito especial do contexto de vida, da missão.
E o Padre Kleber vai trazer para nós no último bloco essa história, isso tudo que é significado importante para a sua vida. A gente volta já. Curte, compartilha e nos ajude nessa missão de evangelizar. A gente volta já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta aqui no nosso Café com Esperança, hoje recebendo o Padre Kleber Faria Silva, vigário da paróquia São João Batista de Patos de Minas. E esse bate-papo tão agradável, peço a você que nos ajude, compartilhe, porque acredito que, enquanto eu dizia algo que ficou no meu coração assim, de partilhar essas experiências que são tão pessoais, pode às vezes chegar em tantas pessoas e motivá-los também a identificar esse chamado, essa vocação. Quando você ia dizendo, era isso que eu pedia ao próprio Senhor, pela graça do Espírito Santo, que pudesse chegar em pessoas, em jovens, e despertar esse chamado em cada coração. Porque nós sabemos a força que tem em todos os meios de comunicação, a gente gosta de valorizar muito isso. Então, peço a você, se inscreve no canal, curte, compartilha e nos ajude nessa missão de evangelizar. Estava dizendo agora há pouco, e até fora do ar a gente conversava a respeito da comunidade Shalom. Onde entra Shalom na vida do Padre Kleber, como que funciona tudo isso, porque vocês já viram que ele está recheado de muita coisa, não para não. Será que dorme? Será que ele descansa? Ligado em 220 constantemente? Mas é claro que Deus ele dá a capacidade de a gente conciliar tudo. Eu sei que eu também tenho uma vida bem acelerada, mas conte para nós a respeito dessa questão da comunidade Shalom, Padre. Antes disso, tinha um professor nosso no seminário que ele falava assim, ele olhava para mim e falava assim: Kleber, lembre de uma coisa. Ele era um italianão assim, bravo. Lembre de uma coisa: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquilo me assustava sempre assim. E aí, exatamente esse processo. 2013, Jornada Mundial da Juventude. Tava lá, eu fui como voluntário na jornada. Me inscrevi como voluntário. Participei da jornada como voluntário. E desde as vésperas da jornada eu vi uma cobertura diferente assim da jornada feita pela comunidade. Eu não conhecia a comunidade, mas eu ouvi essa história lá de Shalom, Shalom, e o povo falando de Shalom, desse Shalom, que Shalom é esse. E aí eu fui com a anteninha ligada para a jornada para saber quem é esse povo do Shalom que está tão envolvido, né? Tão presente. E aí eu tive duas experiências com a comunidade na jornada. Uma muito ruim, que eu não vou contar, porque, né, não vale a pena. E uma muito boa. Que foi o seguinte, a nossa coordenadora nacional dos voluntários era da comunidade, era do Shalom. Ela chama Gisele. E toda vez que todos que se inscreveram para a jornada como voluntários receberam de confirmação um vídeo dela, falando: parabéns, você é um voluntário da Jornada Mundial da Juventude de 2013... Rio 2013, sinta-se acolhido, e ela falava no vídeo. Então todo mundo conheceu ela, o rosto dela, todo mundo sabia quem que era a Gisele. E aí eu lembro que na missa final, conclusão da jornada, missa de envio, logo em seguida à tarde teriam encontros voluntários, eu saindo de Copacabana, pegando um ônibus para um encontro dos voluntários, com o Papa, eu entro no ônibus e me deparo com ela dentro do ônibus. Nós dois indo pro encontro. E aí tava uma fila gigantesca para entrar nesse encontro, eu acho que era 120 mil voluntários. 70 mil brasileiros e o resto internacionais. Então tava uma fila para entrar nesse encontro do Papa, porque todo mundo foi revistado, passou detector de metal, não sei o quê. Então era uma fila gigantesca. Nós chegamos lá na porta dessa fila por volta das 11h30 da manhã. Meio-dia, 11h30, coisa assim. Então nem eu nem ela tinha almoçado. E a gente já desceu do ônibus e entrou na fila. Então ela ficou na minha frente e eu fiquei atrás dela. E aí todo mundo que passava por nós, então a fila rodou, fez caracol, fez até chegar lá dentro. Todo mundo que estava nessa fila, que nós entramos na fila meio-dia, pra você ter noção, meio-dia, até o encontro foi às 5 da tarde. Então até mais ou menos às 16 horas, às 4 horas da tarde, a gente estava dentro dessa fila. Nossa, meu Deus. A gente ficou nessa fila. Foi muita gente. Muita também, gente, né? era muito, coisa de louco.
Então, todo mundo que passava por nós, que via, reconhecia Gisele, falava assim, Gisele, você é dona disso tudo, você que coordena isso tudo. Por que você tá aqui na fila? Você podia furar a fila e já passar direto, reto. Por que você tá aqui? E ela falava pra todo mundo, eu sou voluntário como vocês. O que me dá o direito de furar a fila? Isso foi um testemunho muito grande, porque eu pensei, se fosse eu, tava usando de toda a minha autoridade aqui, nesse momento, e não ficava no sol, essas 4 horas que a gente ficou lá no sol, 5 horas lá no sol, sol escaldante, o calor de louco lá no Rio de Janeiro, com fome, porque nós não tínhamos almoçado direito. Eu não tinha ficado lá. Você não sabe, ela entrou dentro do salão e foi direto pro palco pra ficar do lado do Papa. Então ela tinha poder, né? E esse testemunho dela, de humildade, de humilhação, né, de oferta, foi muito provocador. Eu falei assim, eu preciso conhecer essa comunidade Shalom. Que história é essa? Para formar um testemunho desse, uma pessoa dessa, humilde desse jeito, eu preciso conhecer. E aí, 2013, saí do seminário, 2014, meu ano de estágio pastoral, então eu fiquei 6 meses de acolitato, depois de diaconato, mais 6 meses, ordenei final de 2014, dezembro de 2014. 2015 eu era padre, nas minhas férias, depois da ordenação ali, eu falei, eu vou lá em Fortaleza para me conhecer essa comunidade. Vou lá na raiz, eu quero ver o que é isso, que história é essa. E fui. Fui num evento que eles promovem, que a comunidade promove, que chama Renascer, que é de carnaval, um retiro de carnaval. Cheguei lá, 200 mil pessoas num polo esportivo, assim, num ginásio. Aquilo me impactou de todo tamanho, assim. E aí eu tive a oportunidade, nessa primeira ida, de conversar com Moisés, que é o fundador da comunidade. E aí que cabe eu contar um pouquinho, para quem estiver escutando, quem não conhece a história, como a comunidade nasceu. Porque tem tudo sentido para mim, fez todo sentido para mim. A comunidade nasceu especialmente num ofertório. O Papa João Paulo II visitou Fortaleza e o Moisés, que é esse jovem, na época jovem, ele foi convidado pelo arcebispo da época para fazer uma ofertório, participar do ofertório e presentear o Papa João Paulo II com alguma coisa. E o arcebispo falou, você pode escolher o que você quiser, me fala, nós vamos dar o presente para o Papa, no ofertório. E aí ele foi para casa e começou a pensar, o que eu vou dar para o Papa? O que eu posso dar para o Papa João Paulo II? Né? Sabendo a dimensão que era o Papa, né? E aí ele, no meio das orações da noite, que ele teve uma inspiração. Vou dar minha vida. Eu vou ofertar minha vida. É o que eu tenho mais precioso, é o que eu posso dar de melhor para a igreja e para o Papa. E ele escreveu então uma carta e entregou essa carta para o Papa, falando que ia ofertar a vida pela igreja. Pelos homens, pela igreja e pelos jovens. E aí, a partir daquilo, eles começaram, então, ele fez essa promessa pro Papa, ele falou, e agora, o que é que eu posso fazer para ofertar mesmo minha vida? Ele lembrou de um frei que contou para ele que tinha na Austrália, sei lá, uma experiência de uma lanchonete que era cuidada por esses frades, que era na beira da estrada e que acolhia peregrinos, que acolhia as pessoas que passavam por lá e oferecia lanches e tal, nessa lanchonete. Ele lembrou dessa história que ele tinha escutado há anos atrás e falou, e aí Deus deu uma inspiração para ele, faça uma lanchonete. Você quer ofertar a sua vida, quer alcançar os jovens? Faça uma lanchonete. E ele falou assim, não, mas tô ficando louco, isso tá errado. E aí ele pensou, até um dia que ele teve coragem de contar pros amigos dele. E ele falou, Deus me deu essa inspiração, eu dei essa carta, eu preciso fazer alguma coisa, eu ofereci pro Papa minha vida e agora eu preciso fazer alguma coisa pela igreja. E aí, metade dos amigos concordaram, outra metade acharam que ele tava ficando mesmo louco. E a metade que concordou foi com ele e eles fundaram uma lanchonete. E eles não se deram conta que o dia da inauguração da lanchonete foi exatamente 1 ano depois do ofertório com o Papa. Eles não se prepararam isso, não planejaram isso e coincidentemente foi 1 ano depois, 6 de julho de 84. E aí, de 82. E aí, olha que interessante, a partir dali
no dia do lançamento da lanchonete, eles falam assim, isso não vai dar em nada, vai ser... Tava tão cheio de jovens, deu tão certo, que eles ficaram desesperados. Eles não estavam dando conta de fazer tudo que podia fazer para atender todo mundo. E eles viram que aquele era um caminho, um potencial caminho de evangelização da juventude. E era o seguinte, eles ofereciam o cardápio. O nome dos sanduíches eram nomes bíblicos. Então as pessoas iam pedindo sanduíche e eles aproveitavam o ensejo e falavam, você sabe o que quer dizer? Sabe quem que foi Moisés? Você sabe quem que foi fulano? Você sabe que história é essa? Que nome é esse? E eles foram, então, evangelizando ali. No final da noite, eles sempre rezavam pelas pessoas que estavam na mesa. Tinha uma capela do Santíssimo no fundo da lanchonete, então eles levavam as pessoas para rezar por eles. Gente. E foi a partir desse movimento que a comunidade cresceu. Isso em Fortaleza? Isso em Fortaleza. Que a comunidade cresceu, hoje está no mundo inteiro, casas espalhadas no mundo inteiro, e aí chegou aqui em Patos de Minas. Então, quando eu tomei esse contato com a comunidade, eu tomei já, não sei se vocês estão lembrando assim, se faz a cronologia, foi exatamente no mesmo tempo em que eu estava naquela grande indecisão com a arquitetura. Isso, a comunidade fica com toda essa coisa, que coisa mais linda, eu queria conhecer mais a comunidade, mas está muito longe, tem arquitetura aí no meio, tá a faculdade. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou dar este tempo de discernimento, se eu devo ou não estar próximo da comunidade. Então 5 anos, vou falar assim, 5 anos da faculdade, eu vou dar deste intervalo para ver se é mesmo ou não vontade de Deus que eu conheça a comunidade, que eu esteja na comunidade, que eu seja presente na comunidade. E o que aconteceu? Nesse intervalo, então, dos 5 anos, a comunidade chega primeiro lá no Carmo do Paranaíba, através da Renata. Eles começam lá um trabalho que, olha como Deus é providente. A comunidade estava num projeto rezando já há alguns anos, porque eles tinham feito um diagnóstico e entendido que Minas Gerais era um estado que eles precisavam focar as orações e os trabalhos aqui. Porque aqui tinha só uma casa que era Belo Horizonte, depois fundou Juiz de Fora, se eu não me engano. Só que um estado desse tamanho, com tão poucas atividades, né, então eles começaram a rezar muito por Minas. Foi exatamente neste ano que eles rezaram, que eles chegaram nessa consciência, que precisava rezar muito por nós aqui, que aí então a Renata tem um contato com a comunidade e abre a obra de difusão, que era um trabalho também novo que a comunidade estava oferecendo, abre a obra de difusão lá, e quando abre a obra de difusão lá, a comunidade visita aqui em Patos, ela manda 2 visitadores apostólicos, ela faz a visita e vem e conversa com o Dom Cláudio. A comunidade é muito consciente do ser da igreja, da hierarquia da igreja. Então eles vêm aqui e falam, Dom Cláudio, o senhor concorda, o senhor aceita? E o Dom Cláudio sabia dessa minha visita lá em Fortaleza, eu estava morando com ele. E ele fala, tem um padre Kleber. O padre Kleber está sabendo disso? Até então eu não sabia de nada. E o pessoal da comunidade traz uma questão também. Olha, a gente normalmente não abre difusão se não for na sede da diocese. O bispo acompanhando de perto. A gente não faz. A gente está abrindo aqui, Dom Cláudio, uma exceção. Uma grande exceção. Porque normalmente a obra tem que nascer na sede da diocese. Então o que a gente coloca como meta? Nós vamos abrir a obra no Carmo, mas a gente precisa urgentemente que se abra uma obra aqui em Patos. Porque aqui precisa ser a obra mãe para ter outras obras na diocese. E aí, eles saem dessa reunião, não estavam nessa reunião, eles saem dessa reunião com essa notícia. Jornada Mundial da Juventude 2019, lá no Panamá, eu estava lá, eu fui servir, eu fui como Jovens Conectados, né? Como equipe de Jovens Conectados, como jornalista. Então, na equipe de jornalismo dos Jovens Conectados, eu fui trabalhar, a gente fez um documentário lá, vale muito a pena, tá na internet, quem quiser ver no YouTube, é um documentário sobre a Jornada do Panamá, ficou muito bonito, são 6 episódios, muito lindo, muito bem feito, eu trabalhei na equipe desse documentário. E aí, eu tava lá trabalhando, e a gente ralava, pra vocês terem noção, no Panamá, como o fuso não mudava muito, a gente estava meio que acostumado, a gente virava às noites. Então a gente cobria o evento durante o dia, buscava os materiais, criava o material
e editava durante a noite para lançar no outro dia aquele episódio do dia anterior. Nossa, aí sim. Então foi muito pesado. Então a gente tava muito cansado. Exausto. Mas a nossa coordenadora de Jovens Conectados é do Shalom. E ela falou, eu queria muito no Aleluia. Um dia desses eu quero que a gente vá no Aleluia. E ela sabia que eu também era, né, próximo da comunidade. Vamos lá comigo? Vamos. Aí um dia a gente saiu, a gente correu com os trabalhos, conseguiu adiantar bem os trabalhos. 11 horas da noite, a gente foi pro Aleluia. O Aleluia geralmente passa a madrugada, que é um evento da comunidade na jornada. A gente foi pro Aleluia, chegou lá no Aleluia, linda adoração, show, aquele monte de jovens. Era uma praça assim, tava cheio de jovens. Aí no meio dessa multidão, esse visitador apostólico que veio aqui em Patos, conversou com o bispo, me achou. Me viu. Olha só, no meio daquela multidão. No meio da multidão. E pegou no meu ombro assim e falou assim, preciso conversar com o senhor urgente. E eu sabia que era mais ou menos, tava correndo dele, né, sabe? E aí ele falou, o senhor volta de 2019, o senhor volta, era janeiro, o senhor volta para Patos com a missão. O senhor tem que abrir essa obra lá em Patos. Nós temos que abrir essa obra lá em Patos. E aí, em 2019, então, eu volto de janeiro para cá com essa demanda e a gente faz um retiro de carnaval. É um retiro de Semana Santa. Eu falei, vamos tentar. Aí mexi os pauzinhos, peguei algumas pessoas que tinham feito experiência da comunidade lá no Carmo. A gente trouxe, veio um pessoal de Montes Claros para nos apoiar. A gente fez esse primeiro retiro de Semana Santa, que foi o primeiro evento apostólico, assim, né? E ali a gente fundou o primeiro grupo, primeira atividade do Shalom aqui na diocese, em Patos. Começou um grupo ali, né? Pequeno. Eu ainda não consegui estar presente porque eu estava com a faculdade, tendo aula todos os dias, e trabalho, e arquitetura é um curso que demanda muito tempo. Você tem trabalhos o dia todo, você trabalha... Eu chegava na faculdade às 7 horas da manhã e ia embora nas segundas-feiras às 11 horas da noite. Então, tamanho a dinâmica assim, que é a arquitetura. Então, naquela intensidade, era o 4º ano da faculdade, então já estava chegando no final, assim, aquela pressão. Exigência maior. Eu não consegui estar muito presente nesse primeiro ano da comunidade. E quando acabou, que a coisa foi se resumindo, nós estávamos com a demanda de, e agora? A gente precisa de um lugar, a comunidade, nós estávamos naquela época, eu estava na catedral ainda, nós precisamos de um lugar para reunir, estava reunindo no Cespas, num cantinho lá, não estava muito legal nesse primeiro momento, e aí eu passei na frente, estava vindo para a faculdade, passei na frente dos pavonianos. E aí eu lembrei de uma história que eu estava lá no Dom Cláudio ainda, eu era assessor da juventude, o Dom Cláudio me pediu para fazer um projeto para entregar para os padres pavonianos, para os pavonianos ali ser uma casa da juventude, uma proposta para eles, assim que eles saíram da diocese. Eu lembrei disso, lembrei que os pavonianos estavam bem subutilizados, não estava, né, tendo nada lá, não estava tendo mais missa. Eu falei, nossa, lá é o lugar ideal. Vou pedir para o Dom Cláudio, perto da universidade, perto dos jovens, vou pedir para o Dom Cláudio. E aí a gente pediu, o Dom Cláudio concordou, achou ótima ideia. E a partir dali a gente está ali, né? Ali a gente virou nosso centro de evangelização, a gente tem as atividades lá semanais. E a comunidade então chegou, né? Eu que fugi tanto, que corri tanto da comunidade, a comunidade chegou até mim. E aí eu vivi essa experiência de se aproximar da comunidade. E hoje eu sou membro da comunidade. Nesse nível, eu não sou consagrado, né, da comunidade, mas nesse nível de membro da obra de difusão, que é essa primeira etapa. Se Deus quiser, daqui um dia a gente cresce, a gente consegue acolher uma missão, aí vem consagrados para cá. Aí eu posso me consagrar também, porque tendo consagrados aqui eu posso me consagrar. Mas é o contato... E aí a gente mantém um contato direto com a comunidade, né, que tem esse carisma. O Papa recentemente falou por Moisés, falou para a comunidade esse ano, a comunidade fez 40 anos. Falou, a comunidade de vocês nasceu no ofertório. Não se esqueçam que a essência da vida de vocês é se entregar. Então casou com tudo isso que eu contei para vocês. Toda a história era um carisma que estava me esperando, assim, que eu esperava, que fechou na minha vida. Então tem toda a minha vida como padre diocesano, mas vem esse carisma complementando a vida secular do padre diocesano e complementando a minha história. Tudo se encaixa, né? É uma oferta, é entender a oferta, entender que a vida é uma oferta intensa e que eu tenho que parar de me esquivar disso, né? Eu tenho que
eu tenho que reconhecer que esse é o meu alimento. É o que me torna vivo. É bom, né, você ouvir toda uma história e mesmo você que às vezes está ouvindo pela primeira vez o Padre Kleber, que não o conhece, você consegue pegar uma conexão de tudo aquilo que ele falou, desde da sua origem, desde onde vem o seu chamado, por onde passa o seu servir e, ao mesmo tempo, compreender que de onde também vem o sustento e o alimento. Claro que é primeiramente de Cristo, né, da própria Eucaristia, do seu próprio chamado, mas saber que também, além de tudo isso que ele já faz como sacerdote, tem também esse chamado de uma comunidade com tanta seriedade que é a Shalom. Então você percebe que tudo isso faz com que ele tenha todo esse vigor e essa força para evangelizar e para dar seguimento à sua vida e à sua missão. Então, acredito que você percebe que através desse bate-papo, nós não estamos aqui reunidos só para que o Padre Kleber conte a sua história. E isso é maravilhoso ouvir uma história, porque deve ser valorizado, porque antes de ser o Padre Kleber, é o Kleber, filho de Deus, que tem o chamado do mesmo jeito que você que está nos ouvindo, do mesmo jeito que você que está nos acompanhando. Talvez o seu chamado a ser um pai de família, uma mãe de família, talvez o seu chamado a ser um pregador da palavra, um consagrado, numa comunidade, aquele que vai se doar, se colocar à disposição. Todos nós precisamos identificar, porque senão vai cair naquilo que eu dizia lá no início, da frustração. É tão difícil quando você encontra pessoas que são infelizes porque não tiveram a coragem de assumir o seu lugar. E aí, João, é muito bonito, que eu acho que é uma coisa que a comunidade me presenteou. Porque a comunidade é formada por leigos, consagrados, muitas famílias, por padres também. Mas esse convívio que a comunidade me deu, desse convívio familiar, né, de estar com as pessoas, não que na paróquia a gente não viva isso, viva, mas de forma muito superficial. Eu não consigo estar aqui na sua casa sempre, né? E a comunidade me presenteou em ver a vida intra, né, das pessoas, das famílias. E viver essas experiências assim. De todas as vezes no meu sacerdócio que eu sou exigido a me ofertar, a dar um pouquinho mais de si, eu lembrar das famílias que eu me deparei, que têm filhos, que se ofertam com os filhos, mas também são missionários, estão lá se entregando, estão no mundo inteiro se entregando. E aí entender de forma muito clara essa dinâmica da oferta. E aí colocar isso na minha vida, implicar isso na minha vida. Então, às vezes que eu sou exigido, que me pede, mais uma coisa, padre, faz mais isso. Padre, me ajuda com isso. De eu não reclamar e lembrar, inclusive do ofertório do Moisés, que ele faz essa entrega de vida. Então isso para mim foi crucial. E serve para todos vocês, né? Desse olhar para a oferta, com esse olhar mais precioso. Você já deu tudo que tinha que dar? Será que você já deu tudo que tinha que dar? Então, como foi valioso para mim experimentar isso, sabe? Muito bom. O padre, nós falamos aqui agora há pouco, a gente poderia fazer uns 6 blocos aqui, que a gente teria muito assunto, mas nós estamos gravando aqui hoje, o padre tem missão daqui a pouco. Nós estamos gravando exatamente, se eu não estou enganado, um dia antes do aniversário do padre, gente. Eu estou certo, padre? Certinho. Pois é, então o dia que você vê, já passou o aniversário do padre, mas reze por ele, reze por sua missão, reze pelo seu chamado, porque é missão nossa rezar pelos nossos sacerdotes. E eu digo isso muito, repito, nós precisamos ter esse olhar de proteção, e a proteção que eu digo é no sentido espiritual, e por que não do acolhimento, do respeito. Eu vejo que às vezes o padre fica até um pouco constrangido quando eu benço padre, porque eu sou mais velho que ele alguns aninhos, poucos, viu, gente? Mas é um total respeito à pessoa do sacerdote. Não sei se fica, não, eu que estou imaginando. E acredito que tem senhoras ou senhores que vêm padres, sua bênção, porque graças a Deus é a característica do nosso povo. E nós não podemos perder isso. Nós não podemos. O padre Lucas, inclusive, bate muito nessa tecla. E há essa necessidade desse respeito para com a pessoa do sacerdote. Mas esse respeito deve ser com o ser humano, com o Filho de Deus. Nós precisamos olhar para a pessoa, entender que ali existe um Filho de Deus, com a missão, com o chamado. Padre, foi muito precioso a sua presença aqui conosco, tá? Muito.
Tenho certeza que vão gerar comentários muito positivos e espero... A gente vai ter esse ano, né, Tiago, com a graça de Deus, um Café com Esperança musical, porque aqui canta, viu? Aqui canta e nós vamos chamar ele para o Café com Esperança musical. Já andei convidando alguns, vamos organizar a data, nós vamos fazer um Café com Esperança só que de música, padre. Aí eu quero que o senhor venha cantar e encantar aqui, tá bom? Conta conosco. Combinado? Combinado. Eu queria que o senhor deixasse, nós estamos aí, primeiro Café com Esperança do ano. Se o senhor tiver, né, se o senhor puder trazer para nós uma mensagem aí para esse 2023 que vem pela frente, para tudo isso que Deus quer de nós para esse ano. Eu acredito que é sempre importante trazermos uma palavra inspiradora e ao mesmo tempo encorajadora, porque os tempos são de desafios. Mas o cristão já está acostumado com desafio. Querem me seguir? Pegue a cruz e me siga. Nós não podemos fugir dessa missão, desse compromisso, desse desafio. Mas tenho certeza, é importante a palavra do Senhor para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Fique à vontade. Eu acho que nós vamos sempre ter aquela síndrome do discípulo de Emaús, né? Que é da desesperança, do desespero, né? De volta o cão arrependido, esquecendo do que nós somos, né? E eu acho que isso não pode gerar rejeição a Cristo, ao contrário. Eu acho que aqueles discípulos, o amor deles era tão grande que eles estavam amargurados, mas se esquecendo de tudo aquilo que viveram e já experimentaram. Então, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui já fez uma experiência profunda com Cristo, já viveu essa experiência em diversas circunstâncias da vida, e eu convido a continuar vivendo. Não rejeite a Cristo. Se una profundamente a Cristo. Em cada desafio, veja Cristo nessas realidades. Veja Cristo presente conosco. Ele quis passar por este caminho do Calvário, não foi à toa. É porque ele entendia que ali ele podia fazer nova todas as coisas. É ali que estava o caminho da ressurreição. Então, meus irmãos, não percam, não se desesperem, não sofram dessa síndrome do discípulo de Emaús. Nós seguimos com fé até a ressurreição. Este é o nosso caminho, vivendo a ressurreição, né? E é muito vivo isso para nós e Cristo espera isso de nós. Nossa vocação é essa. Então, eu convido a todos vocês, não se desgrudem de Cristo. Caminhemos junto com Ele. Este é o nosso caminho. Esse é o sentido da nossa vida. Amém. Pode concluir para nós com a bênção? Claro. Primeiro que agradecer o convite. Estou muito feliz, lisonjeado de estar aqui nesse primeiro programa do ano. E fiquei muito feliz, né, de estar aqui podendo compartilhar minhas histórias. Contem comigo, todo mundo que está assistindo aí, mesmo os que não são nossos paroquianos, estamos sempre aqui. Contem conosco. E recebam essa bênção, que ela vai alcançar não só vocês que nos assistem, mas também toda a sua casa, a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a vossa realidade, a vossa casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, Padre Kleber, muito obrigado. Deus o abençoe e fortaleça na sua caminhada, na sua missão. Agradeço a cada um de vocês. Peço mais uma vez, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe e nos ajude nessa missão de evangelizar. Não se esqueça, sede santos como Deus é santo. Feliz 2023. Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família, a sua missão e tudo que está em seu coração. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.